a posição correta para deixar o seu PS5 deitado ou em pé. Na real, será que tem um jeito certo? Vou te mostrar nesse vídeo. É impressionante a enxurrada de comentários que eu recebo praticamente todos os dias falando do meu PS5 que fica deitado. E na real, ele só fica deitado por um único motivo. É porque eu não tenho espaço aqui na minha sala para deixar ele em pé. Se eu deixasse o console em pé, ele ia tapar a televisão. Aqui, como ela fica na parede, não tem como eu deixar o console em pé, muito menos aqui nesses lugares aqui. Primeiro que eles são fechados, segundo porque eles não cabem o console em pé, só caberia um console deitado. E também porque eu particularmente acho mais bonito ele deitado. E a real é que a maioria das pessoas usa o console em pé porque acham bonito ou por conta do espaço também. Grande parte das pessoas não tem um espaço para colocar ele na horizontal, para colocar ele deitado. Se a gente for comparar, em pé é realmente a posição que ele ocupa menos do espaço de uma casa, de uma sala. Os computadores ficam em pé, por exemplo. Mas outra parte das pessoas que usam o PS5 deitado é por conta daquela polêmica do metal líquido. O problema é que essa polêmica ela não é totalmente real. Essa história começou lá por 2020, 2022, se eu não me engano, falando que o PS5, quando ele era colocado em pé, depois de um tempo, o metal líquido que tem dentro dele para resfriar o processador e tudo mais, acabava escorrendo para fora e tendo contato com a placa. E aí começam os vários problemas dessa história. Realmente o metal líquido, depois de um tempo que o console está em pé ou deitado, ele começa escorrendo pro lado, mas isso é normal, inclusive acontece na pasta térmica do PC. A gente tá falando de um líquido quente, fica mais líquido ainda, então ele naturalmente vai se mexendo ali pro lado. Isso não é necessariamente um problema. O problema é que com o tempo, esse metal líquido vai perdendo contato com o processador. E aí depois de, sei lá, um ano e meio, 2 anos, sempre recomendado que você faça o reparo desse metal líquido só pra deixar ele mais flat, pra deixar ele mais alinhado ali em todo o processador. Especificamente sobre essa história do metal líquido escorrendo pra fora, é uma história mal contada de um youtuber americano. Na verdade, ele abriu o console dele pra fazer algum reparo e fechou o console errado. E naturalmente, quando ele colocou em pé, o metal líquido saiu pra fora, tendo contato com a placa e assim, sei lá, danificando algumas partes do console. Isso realmente poderia acontecer em outras unidades do console, mas só da primeira versão, porque a partir da segunda, ela arrumou isso na segunda versão do PS5 para que os componentes ficassem mais ajustados ali e isso não pudesse acontecer mesmo se o PS5 fosse fechado da forma errada. Então não, pode ficar tranquilo que se o seu PS5 estiver em pé, ele não vai escorrer o metal líquido para fora da placa. Então, qual é o jeito certo de usar o PS5? Seja Slim, seja Fat, seja digital, seja com disco, enfim. Qualquer uma das edições, qual é o jeito certo de você usar o seu PS5? Eu preciso dizer que não tem muito jeito certo ou errado, vai depender muito da sua disponibilidade e também do seu gosto. Eu, por exemplo, acho mais bonito usar o PS5 deitado e também aqui do lado eu tenho um Xbox Series S, que ele fica deitado, ele é melhor deitado, ele é mais bonito deitado. Então os dois combinam deitado. Então faz muito mais sentido eu usar ele aqui no meu setup da sala, deitado. Agora, quando eu precisei usar ele lá no estúdio, eu tive que colocar ele aqui nesse espaço e eu usei essa abertura aqui para colocar ele. Então, naturalmente, ele só caberia aqui se ele fosse em pé. Meio que tanto faz a forma com que você utiliza o seu PS5, é em pé ou deitado, enfim, você vai por opção, por gosto e é isso. Não tem nenhum problema você usar ele deitado e também não tem nenhum problema você usar ele em pé. Mas tem problema se você fizer isso aqui. Primeiro que não pode deixar o seu PS5 em lugar fechado. O meu, por exemplo, ele fica aqui nessa parte de cima do rack, né, da sala aqui. E quando ele chegou, eu usava ele aqui nessa parte aqui. E logo nos primeiros dias eu vi que ele tava esquentando demais. Eu colocava ele aqui, jogava por 10 minutos. E quando eu colocava a mão aqui, tava um forno, tava um inferno isso aqui. E eu coloquei ele aqui na parte de cima. Porque, enfim, aqui ele consegue dissipar o calor de forma melhor. Aqui tem um espaço legal atrás dele. Aqui também tem outra saída de ar, que ele fica mais legal. Aqui tem as entradas de ar, que ele consegue puxar o ar do ambiente de forma muito tranquila. Tá show, perfeito, um lugar perfeito. Meu PS5 nunca superaqueceu. Eu jogo por horas aqui, coloco a mão aqui, ele tá morno de forma muito razoável. De forma alguma, deixe o seu PS5 em lugares fechados, vai fazer muito mal pra ele a longo prazo. E a segunda dica é pra você nunca usar ele sem suporte, principalmente se você usa ele deitado, mas se você usa em pé também. Primeiro que se você usa ele deitado, se você usar ele sem suporte, uma hora esse console vai ficar torto, porque a tampa aqui é de plástico e ela vai fazer muita pressão aqui. Então uma hora essa tampa vai entortar e você vai deixar o seu console mais feio do que ele já é. Agora, se você usa ele em pé, tem 2 motivos porque você não deve usar sem suporte. Primeiro, porque o suporte serve para deixar ele mais seguro, mais equilibrado ali na mesa. Quando ele tá em pé, é muito fácil de alguém vir aqui, esbarrar nele e ele cair no chão. Já aconteceu diversas vezes, em vários vídeos na internet. Se você tem a versão Fat, a Sony já mandou na caixa um suporte bem legal, bem seguro, para você usar ele em pé ou deitado, enfim. Outro ponto que você não deve usar sem suporte é porque aqui, ó, nessa parte de baixo do console, tem mais algumas saídas de ar, tá vendo? Tem mais alguns buraquinhos aqui. Quando você deixa o seu PS5, principalmente o PS5 Slim, que ele é mais reto aqui, ele não tem essas bordinhas aqui da tampa. Quando você deixa o seu PS5 sem suporte e em pé, ele vai tapar essas saídas de ar aqui, tendo menos espaço disponível para ele jogar o calor que está dentro do console para fora. Tem bastante saída de ar aqui atrás.
isso não deve impactar muito no dia a dia. Mas ao longo prazo, isso pode fazer com que o seu console estrague mais rápido, porque ele vai ter menos saída de ar para se resfriar. Infelizmente, pro PS5 Slim na caixa só vem um suporte para ele ser usado na horizontal, né, deitado. Se você quiser usar o console em pé, você vai ter que comprar um suporte à parte. Se eu não me engano, esse suporte ainda não chegou no Brasil. Você até encontra alguns suportes paralelos no Mercado Livre, na Amazon, mas eles não são oficiais. Então aí você vai escolher se você vai usar ele deitado ou em pé. Mas é isso, guys. Espero que eu tenha ajudado de alguma forma a entender qual posição vale a pena deixar o seu PS5. Se te ajuda de alguma forma, não deixe de dar um like nesse vídeo, de se inscrever aqui no canal também. Sempre tem vídeo de dica de PS5, de console, de Xbox, de PC, enfim. Se inscreve aí pra acompanhar. Tem vídeo todo dia, vídeo curto todo dia, então se inscreve aí também pra ter acesso a esses vídeos. Se você quiser me seguir em outras redes sociais, os links vai estar aqui embaixo. Eu espero no próximo vídeo. Valeu!